Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar de uma tese teológica, a ação de Deus num país, na nação, por causa do pecado do seu povo. Vamos começar com a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, onde Deus tinha uma aliança com um povo, o país inteiro. E aquele povo deveria ser povo de Deus, tinha uma aliança com Deus, e Deus zelava pelo cumprimento da aliança. Se o povo andasse na aliança, Deus abençoaria o país inteiro. Se o povo de Deus, o povo de Israel, falhasse em obedecer, Deus castigaria o país inteiro com o propósito de que o povo entendesse e se arrependesse e se voltasse para Deus. Isso era na Antiga Aliança. O Salomão recebeu sabedoria de Deus e enquanto ele ainda andava com Deus nos primeiros 20 anos de reinado, ele compreendeu o que Deus queria, fez uma oração muito interessante, profundamente bíblica, é uma mensagem de Deus, quase uma revelação de Deus, e eu quero trazer a versão aqui trazida pelo livro de Reis, 1 Reis 8, porque ela também tem no livro de Crônicas. Ele, em oração, pela inauguração do templo, aí, o ponto alto da inauguração do templo era exatamente a oração. Eu gosto de valorizar isso, o ponto alto da reunião é o momento de oração, quando estamos com Deus, e existem orações mais interessantes, não necessariamente individualizadas, orações coletivas, oração congregacional, oração de louvor, todos juntos orando, glorificando, exaltando a Deus com uma voz de muitas águas. Essas expressões são muito agradáveis a Deus, Deus gosta muito e diz que feliz, bem-aventurado é o povo que conhece esse tipo de oração. A maioria das igrejas não pratica essa oração. Mesmo de público, uma pessoa ora e os outros acompanham. Há pessoas que oram com muito fervor e o povo vibra e participa e glorifica. Há pessoas que oram devagar, calmamente, tão tranquilamente, às vezes repetitivamente, que as pessoas ficam desanimadas, um tipo de oração que não empolga a participação das pessoas. Ela acaba orando quase que sozinha. Ou como dizem alguns, nos 3 primeiros minutos as pessoas até oram, depois dali por diante, até uns 5 minutos as pessoas ficam indiferentes. Depois, quando a oração estica muito, as pessoas já estão orando contra aquela pessoa. E é mais ou menos assim que acontece em muitas igrejas. Bom, Deus quer que aprendamos a orar. E a oração pode ser empolgante, envolvente. A oração pode ser uma profecia. Deus pode falar através de uma oração. Deus vai se revelando através da oração. O Espírito Santo pode orar por nós, até em línguas estranhas e com gemidos inexprimíveis. A oração assim é agradável a Deus, ela dá lugar à atuação do Espírito Santo junto às pessoas. O Salomão fez da oração o ponto alto daquela inauguração. Não eram discursos, não era cortar fita simbólica, pedra inaugural, coisa desse tipo. A oração era o ponto alto. Eu quero ler aqui em 1 Reis, no capítulo 8, alguns trechos dessa oração. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai, mas de fato habitaria Deus na terra? Supostamente que não.
Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta agora, pois, ó Senhor, para a oração do teu servo, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz hoje diante de ti. E vai orando, e a oração dele é uma joia de teologia. Mas adiante ele diz: Senhor, quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter o teu povo pecado contra ti. Então Salomão manifestava que sabia que aquilo iria acontecer. Quando o povo pecasse, além de um certo limite, muita gente era envolvida no pecado, então Deus reteria a chuva. E num lugar já seco, quando Deus retém a chuva, a coisa fica brava. É como no Nordeste do Brasil. O Nordeste do Brasil já é uma região onde chove pouco, principalmente chove no litoral. Mas o interior é muito difícil a chuva, no sertão. Mas tem a época da chuva. E se passa o ano inteiro e Deus retém a chuva, a seca é um estrago. Pois Salomão sabia que isso iria acontecer. Quando o povo pecasse em algum limite, Deus toleraria ou atuaria pelo sacerdócio. Mas a partir de um certo limite, Deus desceria a mão pesada. Para começar, reteria a chuva. E Salomão então diz: Senhor, nessa situação, quando o teu povo orar e confessar o seu pecado e se converter e orar a ti, ouve tu nos céus e dá chuva de novo à tua terra. Amém. E ele mencionou aqui a chuva, Deus reter a chuva, a seca iria causar um estrago no país. 37. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas. Bem, ele sabia que isso iria acontecer também. Em consequência da falta de chuvas, fome na terra. Junto com isto, doenças e pragas na lavoura, ferrugem, crestamento, gafanhotos, larvas. Isso é triste quando acontece. Eu não cuido muito bem de plantas, mas de vez em quando eu vejo uma árvore toda pelada por formiga. A formiga vai lá e corta tudo. Eu vejo crestamento, ferrugem nas folhas, aquele preto e realmente várias formas ali de... A gente vê que aquilo é uma doença que acontece na planta. Outra coisa é o gafanhoto, que come tudo também, igual a formiga. E outra coisa é a larva. Eu vejo uma planta, aquelas folhas, quando vou pegar a folha toda furadinha, porque bichinhos, larvas ali vão comendo. Então, é triste isso. A gente tem uma planta, mas a planta está toda atacada por vários tipos de bichos e a gente não consegue utilizar, comer aquela planta. E o Senhor continua, o Salomão continua orando ao Senhor. Quando o inimigo cercar o teu povo, porque quando o teu povo pecar, o Senhor vai permitir que o inimigo venha e cerque o teu povo. Quando houver alguma praga ou doença, uma epidemia, uma pandemia, no caso era só uma epidemia, porque viria sobre aquele povo, não necessariamente sobre o mundo todo. Às vezes Deus até mandava a fome sobre o mundo todo, ou uma doença ou uma praga, então podia virar uma pandemia. Mas na maior parte dos casos era uma epidemia localizada que Deus mandava. E então ele diz: Senhor, quando tudo isso acontecer e o teu povo se arrepender e reconhecer a chaga do seu coração, o seu pecado, e trouxerem súplicas, a sua oração, estender as mãos para o rumo dessa casa e orarem arrependidos, então ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo e atende. Então essa era a oração
de Salomão. Muito interessante, reconhecendo que Deus iria agir assim. E foi o que mais aconteceu na história do Antigo Testamento. Deus mandou praga, doença, Deus mandou fome, Deus mandou peste, Deus mandou a espada, Deus mandou a mortandade de várias maneiras. Mas e agora no Novo Testamento? Bem, Deus tem um povo numa nação, Deus não tem a nação. Deus tem um povo naquela nação, que tem que ser sal para aquela terra, luz para aquela nação, o povo de Deus. Se o povo de Deus falhar, for um sal insípido, então Deus pode mandar a calamidade sobre o país inteiro. Isso aconteceu várias vezes no Novo Testamento, a fome na época do Ágabo e várias situações, tempestades que Deus mandava no navio por causa de um servo dele e coisa desse tipo. Várias vezes Deus castigava todos por causa do sal insípido. E então esse princípio vale no Novo Testamento também. O povo de Deus é o sal da nação. E se o sal ficar insípido, a nação inteira vai sofrer. Entenda isto, a importância que Deus nos dá como sacerdotes em favor da nação, intercessores a favor das autoridades. E se esse povo de Deus falhar, se a voz sacerdotal falhar, não houver mais oração, o povo pecar, a ira de Deus vem sobre a nação inteira por causa do povo de Deus. Como a ira de Deus veio sobre o navio inteiro por causa do pecado do Jonas. E então muitas vezes isso tem acontecido e Deus nos alerta. É necessário que o povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore, chore, busque o Senhor arrependido, para que Deus então ouça e sare a nação. A nação doente precisa do povo de Deus arrependido para que ela seja curada. Entenda isso, meu irmão, entenda, minha irmã.